Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Para nós é uma alegria, mais uma vez, podermos estar juntos para meditarmos em um texto sagrado. E eu quero compartilhar com você hoje um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 3. Nós iremos ler os versos 13 e 14. E o texto diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de exemplificar esse texto, trazendo à memória dos irmãos um corredor, um maratonista. E quero lembrar de um fato que aconteceu com um maratonista brasileiro, chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, quando ele corria as Olimpíadas de Atenas, em 2004. Nesta feita, aconteceu algo inusitado. Quando ele estava correndo, acontece algo inesperado. Foi por volta do quilômetro 36 desta corrida que Vanderlei Cordeiro de Lima foi atrapalhado por um espectador. Um padre irlandês, por nome de Neil Oran, ele pula na frente, agarra o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro e fica com ele preso por alguns segundos. Isso aconteceu na prova de Atenas, nas Olimpíadas de Atenas, no ano de 2004. O texto que nós lemos, quem escreve é o apóstolo Paulo, e ele escreve esta carta à igreja dos Filipenses, e ele escreve com esse intuito de alegrar os irmãos, de dizer a eles que se mantenham firmes, que se mantenham na caminhada cristã, que prossigam em frente. E é exatamente isso que ele fala. O apóstolo Paulo, ele se coloca aqui como um exemplo e diz que mesmo tendo conquistado tudo que ele já havia conquistado, mesmo ele tendo todo o conhecimento que ele já tinha de conhecimento, mesmo ele tendo recebido tudo que ele recebeu de Deus, toda a revelação do Senhor, tudo que ele já havia vivido em sua vida, ele sabia que ele ainda não tinha conquistado o prêmio maior, o prêmio celestial. Mas ele diz que ele prossegue com este intuito de alcançá-lo. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que nós, por mais conhecedores que sejamos, nós sempre temos algo mais a aprender. E no quesito se tratando de Deus, do Senhor, é nesse que nós temos ainda muito mais a aprender. Então se coloque sempre à disposição de conhecer mais, aprender mais, sabe? Para que você continue prosseguindo a sua caminhada, para que você continue prosseguindo os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. E aí ele diz, olha, por mais que eu tenha alcançado tudo isso, eu sei que eu ainda não alcancei o que eu tenho para alcançar. Mas uma coisa eu faço. Olha só o que é que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ele então se esforça, ele se dedica, ele se aperfeiçoa para conquistar aquilo que está adiante dele. Ele não para, ele não desiste, ele não olha para trás, ele não fica trazendo o seu passado para o presente, ele não vive amarrado ao seu passado, ele não vive preso ao seu passado, pelo contrário, ele segue em frente. Ele prossegue em frente, ele vai adiante para conquistar aquilo que está adiante dele. E quantas vezes nós, queridos, estamos presos ao nosso passado, presos a coisas que aconteceram conosco no passado e nós não conseguimos nos libertar, e nós não conseguimos vencer, e nós não conseguimos superar, e nós continuamos reclamando, murmurando, questionando, se perguntando o porquê e estando preso em coisas que já deveriam ter ficado para trás. Elas ficaram para trás, mas nós não as deixamos para trás. Nós continuamos presos e amarrados a estas coisas. E aí Paulo diz, olha, eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para frente.
Quantos de nós não deixamos de conquistar coisas no presente e no futuro, porque estamos presos ao passado, porque não conseguimos nos libertar do passado, nós ficamos presos a tantas coisas do passado, nós estamos presos a um pecado do passado, a uma perca do passado, sabe? A algo que aconteceu e que nós não conseguimos superar. Em nossa vida, querido, nós somos um atleta e precisamos prosseguir adiante. Nós precisamos caminhar a caminhada que nos é proposta. Nós precisamos seguir adiante. E aí Paulo diz, olha, eu não fico remoendo o meu passado. Eu não fico murmurando com o meu passado. Eu não fico questionando o meu passado. Eu não fico me perguntando o porquê aconteceu. Eu sigo, eu prossigo em frente. O apóstolo Paulo, ele não permite que as coisas do passado afetem o seu presente. Que sejamos assim, irmãos. Que não deixemos que coisas do nosso passado, que ações do nosso passado afetem o nosso presente, nem muito menos o nosso futuro. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer a você que é fácil. Não é. Muitas das vezes nós não conseguimos superar, mas nós precisamos prosseguir. A vida para nós segue e nós precisamos seguir em frente. E aí ele vai dizer isso. Pelo contrário, sabe? Ao invés de eu ficar olhando para trás, ao invés de eu ficar murmurando, ao invés de eu ficar questionando o passado, pelo contrário, eu prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim, para o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele prossegue para frente. Ele sabe que tem uma linha de chegada e ele precisa cruzar esta linha de chegada. Ele sabe que o seu prêmio maior não está aqui na terra, não estão nas suas conquistas terrenas, por mais que elas sejam boas, por mais que elas nos tragam alegria, por mais que elas sejam marcantes em nossas vidas e nós precisamos conquistá-las, e isso faz bem para nós, mas a nossa conquista maior não é essa, e sim a eternidade com o Senhor, e sim ser salvo deste mundo mau, e sim ser salvo do pecado. Essa deve ser a nossa maior conquista, sermos salvos em Cristo Jesus, conquistarmos as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E aí eu quero voltar para a história das Olimpíadas que eu iniciei de Atenas, falando sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima, que no quilômetro 36 ele foi atrapalhado por um espectador que invade a prova e o agarra. Naquele momento, ele estava liderando a prova. E aí, por volta do quilômetro 39, o brasileiro ele é ultrapassado por outros dois corredores. E ele, então, assim, completa a prova em terceiro lugar e conquista o seu prêmio e ganha a sua medalha. Para muitos, ele chegou em terceiro lugar, mas para ele foi como se ele tivesse chegado em primeiro lugar. Quando ele entra no estádio, ele é ovacionado, porque os espectadores estavam esperando por ele. Por terem visto no telão o que tinha acontecido com ele, eles estavam aguardando pela chegada dele. E ele foi muito mais ovacionado do que até mesmo o primeiro e o segundo lugar. O foco estava muito mais nele do que nos outros dois que chegaram primeiro. E o que eu quero te dizer com isso, irmãos, é que não importa a posição que você vai chegar. Não importa se você vai ser o primeiro, se você vai ser o segundo, se você vai ser o quinto ou o décimo. O que importa é que você vai chegar na linha de chegada. O que importa é que você precisa prosseguir em frente. Não é você quem dita o fim da sua caminhada. Quem faz isso é Deus. Independente dos obstáculos que nós precisemos passar, independente das dificuldades que surgirem, dos empecilhos, dos imprevistos, independente de todas essas coisas, nós precisamos prosseguir até o fim. Existe um ditado popular no meio do futebol que vai dizer: o jogo só acaba quando o juiz apita. Independente do que você tem vivenciado, a corrida da nossa vida só acaba quando Deus disser que chegou ao fim. Enquanto isso não acontecer, você tem tempo para prosseguir, para conquistar, para alcançar e para se projetar, então, para essa linha de chegada, para este prêmio celestial. Entenda que este prêmio celestial é o maior prêmio que nós podemos receber. Então se prepare e se projete para esta eternidade. Se projete então assim e prossiga para alcançar
o prêmio celestial que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus possa te guardar, te proteger e te livrar de todo mal. Fique com Deus, o meu abraço.